Fala pessoal, eu me chamo Fábio, tenho o canal Piá do Sul, estou morando aqui em Portugal atualmente há 2 anos e hoje vim passar aqui para vocês como está o custo de vida aqui em Portugal. Hoje atualmente estamos com um custo de vida um pouco elevado do que há 2 anos atrás, quando chegamos aqui em Portugal. Temos um aumento significativo nos arrendamentos, que são os aluguéis, né? Inclusive, para você que tem ideia, tem vontade de morar em Portugal, né, ou algum outro país da Europa, mas hoje atualmente tenho propriedades para falar aqui de Portugal, como moro aqui já há 2 anos. Vou passar um pouco do meu custo de vida, hoje atualmente em 2025, para vocês terem uma base mais ou menos do que vocês podem tirar desse vídeo para talvez vocês agregar na vida de vocês, talvez que queiram imigrar para Portugal. Bem, hoje, atualmente, a gente mora numa cidade um pouco mais pequena, né? Pacata. Digamos assim, é uma cidade de interior. Fica aqui no distrito de Aveiro. A cidade se chama Fermentelos. A gente, quando chegou em Portugal, morava em Águeda, que é outra cidade também mais pequena, também fica no distrito de Aveiro. Porém, lá a gente pagava um aluguel um pouco mais alto e a gente morava em apartamento. Hoje, atualmente, a gente mora numa casa. é, a gente tem A senhoria, que é a dona da casa, mora na parte de cima, são 2 andares. A senhoria mora na parte de cima e a gente mora na parte de baixo. É uma casa boa, uma casa bem legal para a gente morar, né? A gente está pagando atualmente 400 euros de arrendamento. Aí tem mais alguns impostos que a gente paga, que é 28 euros. Não é o normal a gente pagar esses 28 euros, mas a gente acaba pagando para não ter estresse, né? É, a gente tem a gente tem o valor que mais ou menos custa de luz e de água. Luz gira em torno de 50 euros, até às vezes um pouco menos. A água gira em torno de 20 a 40 euros, depende do mês. Como é lógico, tem meses que dá um pouco mais e tem meses que dá um pouco menos, né? É, a nossa alimentação, como somos eu e minha esposa, né, somos em duas pessoas, a gente acaba por gastar consideravelmente um valor um pouco alto, porque a gente não deixa faltar nada, a gente come tudo que a gente tem vontade e tudo mais. Então, hoje a gente tem um custo de 450 a 500 euros hoje de supermercado. Isso tirando a parte de alimentação fora, né? Quando a gente vai a outros lugares comer, restaurantes ou alguma outra coisa, né? Isso eu estou falando só de supermercado. Então, hoje o nosso maior gasto hoje é com arrendamento e alimentação. A alimentação subiu bastante desde que a gente chegou aqui em Portugal, inclusive. Quando a gente chegou aqui para os dias de hoje, a gente nota uma diferença muito grande. E com o passar do tempo, quando você chega aqui, inclusive, você se deslumbra com os valores, né? Tudo baixinho, tudo pequeno. Mas com o passar do tempo, que você vai se adaptando com a moeda, com a troca da moeda, né? Que você migra para o euro, é uma coisa assim diferente, né? Porque você está acostumado lá com o real, você tem que ter muito dinheiro para você comprar uma coisa simples, né? E aqui qualquer moeda é dinheiro. Inclusive, você vai nos supermercados ou café, aonde você for, você tem troco, você ganha troco de um cêntimo, 2 cêntimos. Então, não é que nem no Brasil que 5, 10, hoje nem sei mais quanto, né? Te oferecem bala, né? Aqui não tem isso. Então, você consegue ter uma qualidade de vida muito boa, né? Vou tomar meu chimarrão aqui, porque senão você consegue ter uma qualidade de vida boa aqui. É claro que você tem que se regrar muito, né? Porque como tudo na vida, a gente tem que ter um limite, né? Porque senão a gente acaba extrapolando. Mas aqui em Portugal hoje atualmente eu digo que se você vier para trabalhar em fábrica ou trabalhar num serviço mais comum, né, como eu posso dizer assim, como no Brasil, o CLT aqui é mais ou menos a mesma coisa. Você vai para uma fábrica, você vai ganhar a mesma coisa que uma pessoa que hoje trabalha como
sei lá, um motorista, sei lá, um motorista entregador, por exemplo, dependendo da função, vai ganhar mais ou menos a mesma coisa que uma pessoa que trabalha dentro de uma fábrica. Então, muitos que vêm de fora preferem fábrica pela estabilidade, porque aqui em Portugal existe contratos de trabalho. Você, quando chega, você consegue um trabalho e tudo mais, e passado um tempo a empresa pode te passar o contrato da empresa, e com isso você tem uma estabilidade muito boa. Eu considero a estabilidade aqui dos contratos das empresas como a prefeitura no Brasil, como uma pessoa que passa para, como eu posso dizer, que seja um efetivo da prefeitura. É mais ou menos isso que é aqui em Portugal. Então, inclusive, é até bem difícil de mandarem as pessoas embora. É um, é um jeito diferente, né, das legislações trabalhistas, né? Mas, voltando ao custo de vida, que eu fugi um pouco, a gente hoje consegue viver bem, porém, eu acho que falta algo a mais. Mas, depois que eu imigrei, que eu vi como funcionava outro país, como as coisas são, e hoje a gente tem uma ferramenta poderosa que é a internet, né, que nos leva para qualquer lugar do mundo, a gente acaba notando que CLT, trabalhar para os outros, nem sempre vai te dar aquela liberdade financeira, né? Então, se você não buscar ir atrás, ninguém vai por você, né? Então, acaba que CLT em qualquer lugar do mundo vai ser a mesma coisa, vai ser o mínimo. A não ser que você seja um especialista, alguma coisa muito avançada que você pode ganhar um pouco mais. Mas aqui em Portugal, eles têm um problema muito sério com questão salarial. Inclusive, hoje, o mercado de trabalho aqui é mais aquecido para pessoas de fora, principalmente americanos, para vocês terem uma ideia. Os portugueses que hoje estão aqui em Portugal ganham menos que os americanos. Se vier um americano hoje pegar um trabalho aqui em Portugal, vai ganhar mais que um português. E a gente ainda está abaixo dos portugueses, né? Hoje o salário mínimo em Portugal gira em torno de 870 euros. Então, um casal hoje consegue ter uma qualidade de vida boa, como eu falei, se a gente tiver uma regra, né? Atualmente a gente consegue ter ali mais ou menos uma faixa etária de perto de 2 mil e tal euros por conta do vale alimentação que a gente também tem na empresa, né? Então é um valor bom, porém por causa do custo de vida, pessoal, olha que legal, vou mostrar aqui para vocês. Aqui a gente está numa pateira, numa lagoa grande aqui, e olha que bonito. Olha o que apareceu aqui agora, uma visitinha. Tem muitos aqui, a gente tá aqui tomando um chimarrão, né? E tá aí os patinhos. Ah, e também tem a questão do combustível, né? Do transporte, né? A gente tem um carro só e uma moto, mas a moto a gente quase não anda, né? É uma scooter, uma 50 cilindradas, a gente quase nem anda com ela, mas é para emergência, se a gente precisar algum dia, se o carro der problema, a gente tem ela. Então o carro acaba quebrando nosso galho para tudo, né? A gente faz passeio com ele, vai trabalhar com ele, faz tudo com o carro. Aqui em Portugal o combustível é barato. O meu carro é a gasóleo, que aqui é o diesel, né? Então a gente tem um bom desempenho com ele, a gente consegue economizar bastante por ser a diesel, né? Gira em torno de cada abastecida 70 euros, 65, 70 euros para encher o tanque. E eu gasto em média um tanque e meio, dois tanques. Depende se a gente fizer alguma viagem, alguma coisa, gasta um pouco mais ou um pouco menos, né? Isso depende, varia muito. Mas é em torno desse valor mais ou menos. Então a gente tem um custo de vida somando com mercado, arrendamento, contas de água, contas de luz, também internet, que eu não falei. A gente tem uma internet que é para os dois telefones, que gira em torno de 70 euros mensais para os dois telefones, né? O plano mensal. Tem TV, internet em casa e internet nos dois aparelhos, né? Se eu não me engano, são 50 gigas para cada um. E dá bem legal, assim, funciona muito bem. Então a gente tem esse custo, no geral, gira em torno de 1.000 a 1.200 euros, né?
varia mais ou menos, né? Depende do mês, como eu falei também. Se a gente for comprar uma roupa, um calçado, alguma coisa a mais, vai ter um. Olha aqui, ó. Se a gente comprar uma roupa, um calçado, vai levar com certeza o valor. Mas aqui as coisas são acessíveis, você consegue ter um bom planejamento financeiro, você consegue comprar as coisas e guardar dinheiro mesmo assim. Não vai conseguir guardar muito dinheiro, a não ser que você tenha um propósito de vir para cá juntar dinheiro, mas já tenha em mente que os salários são baixos, você vai ter que trabalhar muito para conseguir tirar um bom salário, ou você tem uma profissão que você ganha muito bem para você ganhar um bom rendimento aqui em Portugal. Hoje Portugal tem um dos menores salários da Europa, mas mesmo assim ainda compensa morar aqui. Ah, Fábio, mas por que você escolheu Portugal para morar? Olha, eu sinceramente, quando estava lá em 2022, 2023, antes de vir para Portugal, eu pensava muito em outros países para morar, mas comecei a pesquisar e tudo mais, vi que era vantajoso Portugal por questão do documento, né? Para quem não sabe, em 2023, 2024, até 2024 existia uma chamada manifestação de interesse, que você poderia vir como turista para Portugal, solicitar é, um pedido de residência aqui, mediante um contrato de trabalho. Então, se você tivesse um contrato de trabalho de uma empresa de Portugal, você conseguia solicitar a sua residência aqui em Portugal. Era muito demorado, muito burocrático esse processo, né? Como aqui em Portugal é bem demorado, bem burocrático os processos aqui de legalização, né? De imigração. Mas existia esse processo. E a gente chegou em outubro de 2023 e a gente já conseguiu o contrato no final do ano. Em janeiro a gente já começou, já tinha uma manifestação de interesse e tudo mais, e já estava esperando, aguardando. Esse ano agora chegou a nossa residência, a gente já conseguiu a residência, já chegou por meios da manifestação de interesse. Então, foi um processo bem lento, né? Mas foi ainda mais rápido em questão, se for comparar com outras pessoas, que teve pessoas que ficaram aqui 2 a 3 anos até, eu ouvi casos de até 4 anos esperando uma resposta da imigração, se eram aprovado ou não a dita residência, né? Então, a gente conseguiu e hoje atualmente a gente está trabalhando os dois na mesma empresa, inclusive. É... Ai, não pega. Ai, ai. Hoje atualmente a gente trabalha na mesma empresa, né? A gente consegue economizar bastante em questão de combustível porque a gente vai e volta no mesmo carro. É... Não temos despesa a mais, né? Com outro tipo de transporte. Então, para a gente compensa. Porém, às vezes eu me sinto um pouco vazio porque a gente aqui veio sozinho, a gente não tem família, não tem nada, né? Só tem alguns amigos que a gente fez, né? Durante esse tempo que a gente está aqui. Agradeço muito, né? Por conseguir ter amizades aqui. Mas não é fácil, né? Recomeçar num país novo nunca é fácil. Você chegar do zero, conquistar tudo, desbravar tudo, né? Você deixar tudo a tua vida lá no passado, deixar teus amigos, tua família, né? Churrasco de domingo aí, né? Mas o chimarrão a gente não largou, né? Então é uma tarefa bem difícil, né? Então a gente acaba nesse processo, muita gente desiste, né? Muita gente acaba voltando para o Brasil ou muitas vezes vai para outro país, principalmente por causa de salário, né? Então porque aqui é muito baixo, você às vezes paga muito caro em aluguel, né? Tem casos em Lisboa, no Porto, que são arrendamentos muito caros, você não consegue morar lá porque até você consegue, mas tipo são arrendamentos que é maior que o salário, entendeu? Então, você hoje tem que fazer uma conta assim, botar tudo no papel para ver se fecha as contas, né? Então a gente quando foi pesquisar para vir para Portugal, os arrendamentos já estavam caros depois da pandemia, né? Então a gente viu que cidades mais pequenas tinham um arrendamento menor, como é lógico, né, como é óbvio, mas mesmo assim custos elevados, né? Comparação com o salário, se fosse um salário que fosse ali na casa dos 1.000, 1.100 euros,
ainda seria legal, né? Mas como a gente conseguiu pesquisando ali e tal, a gente conseguiu o apartamento, como eu citei no início do vídeo, em, em Águeda. A gente pagava 600 euros de aluguel e mais... Era, 600 euros de aluguel, com água e luz incluso. Porém, era pequeno e era numa cave. Aqui em Portugal, cave é como se fosse um porão, entendeu? Mas era um apartamento. Era todo novo, todo mundo inteirinho, né? Tinha cama, tinha mesa, tinha... Tava todo imobiliado, pronto pra gente morar. Mas era muito caro, né? Era no centro da cidade e tudo mais, mas acabava sendo muito caro. Então a gente encontrou esse que a gente tá hoje e tá legal, tá bacana, né? Tá suprindo todas as nossas necessidades, né? E a gente tá pagando bem mais barato que a gente pagava antes. É, uma coisa que eu quero dizer aqui para vocês, se vocês vierem para cá, né, se vocês têm plano de vir para Portugal e tudo mais, estudem, né, vão atrás de vídeos, vão atrás de informação. Informação nunca é demais, não venham com as mãos abanando, né, porque às vezes pode dar certo, às vezes pode não dar, né. Então eu acho que é um risco, né, você tentar sair do seu país de origem hoje, né, às vezes vender tudo que você tem, abandonar tudo para começar algo novo com pouco dinheiro. Dá certo, casos e casos, né? Mas tem muitas vezes que acaba dando problema, né? E inclusive, justamente uma coisa que eu quero citar no vídeo é imigração. Como eu citei antes, já não existe esse formato de manifestação de interesse. Você já não consegue mais vir como turista e se legalizar agora aqui, né? Então hoje existem múltiplos vistos de imigração. Você tem hoje o visto de estudante, por exemplo, que é um visto excelente, né, para você vir estudar para Portugal. Talvez custe um pouquinho mais a questão de burocracia e tudo mais para você conseguir o visto, né, conseguir uma escola. Mas hoje Portugal tem excelentes instituições, né? Você consegue hoje estudar em universidades ou escolas excelentes aqui em Portugal. É, também temos o visto de procura de trabalho, que iniciou no ano de 2022, 23, foi no ano de 2023, se eu não me engano. Ele tem um custo de... Para você conseguir o visto, você tem que declarar, eu não tenho certeza, não vou citar valores porque eu não posso dizer, porque eu não sei certo ao valor que é, mas você tem que ter uma comprovação financeira. Na época eram 3 salários mínimos portugueses, né? Que na época, quando a gente chegou em Portugal, o salário mínimo era 820, né? Aumentou para 870. Então você hoje tem um mundo de vistos que você consegue chegar e se legalizar. Mas uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui para vocês: Portugal é um país que pode te abrir as portas, né? Muitas vezes, mas também pode te fechar. Então venha preparado, né? Não venha de mãos abanando, né? Não venha Deus dará, porque às vezes pode não dar certo para você e você talvez chegue aqui e vai se frustrar. É, talvez você vai sair daqui você vai chegar aqui com uma visão do país que é tudo um mar de rosas e não é. Não caia em cilada de internet dizendo que tudo é mil maravilha, porque não é. A gente aqui vê na prática, a gente que está aqui, a gente vê na prática o que é realmente morar em outro país, né? Para quem já mora em outro país ou já morou, né, sabe como é que está assistindo esse vídeo, com certeza se identifica com o que eu estou falando, né? Então, eu quero só dar essa mensagem para vocês: venham preparados, preparados mesmo, para chegar aqui e ter uma vida confortável, uma vida boa, que vocês possam chegar aqui, gostar de Portugal, curtir a cultura, que é uma cultura muito bonita, muito legal, né? Tem gastronomia aqui em Portugal, é muito legal também. Eu não sou muito chegado, tá? Eu gosto da minha gastronomia do sul do Brasil, né? E não abro mão, mas tem quem gosta, né? E eu respeito, né? Muito, né? É, então, esse foi um vídeo de hoje, né? Queria passar para vocês aqui mais ou menos o que está acontecendo aqui em Portugal hoje, né? O que é a qualidade de vida aqui hoje, como que não é, como que você pode chegar aqui preparado, né? E eu acho que hoje, digamos assim, passar um valor para vocês, que vocês poderiam chegar confortável aqui em Portugal. Eu e minha esposa, a Danila,
chegamos em 2023, a gente já chegou com o arrendamento pago e a gente contratou uma assessoria para fazer a questão de documentos, né? Então foi um pouco mais tranquilo a nossa chegada aqui, mas lá no Brasil a gente trabalhou muito, né? Inclusive a gente vendeu tudo que a gente tinha, né? A gente tinha o carro, tinha os móveis e tudo mais. A gente vendeu tudo, né? Eu trabalhei bastante, fiz muitas viagens, trabalhava como motorista de caminhão lá. Então a gente juntou um bom dinheiro para chegar aqui confortável. Foi o que aconteceu. Mas mesmo assim, você imagina você tá no teu país e você trocar a tua moeda por uma moeda que custa 6 vezes mais, entendeu? Então na época ainda o euro tava legal, tava 5,40, 5,15 eu consegui comprar. Mas hoje tá 6, 6,30, 6,40. Eu já vi casos, né? Algumas épocas, né? Então, se atente a isso também quando você for comprar. Inclusive, um aplicativo muito bom que a gente usou para trazer dinheiro para Portugal e também mandar dinheiro para o Brasil quando a gente precisa, né, e tudo mais. Não é publicidade, tá? Eu só estou passando uma dica para vocês aí que o aplicativo é bom mesmo, a gente mesmo usa até hoje, né? Que é um aplicativo muito bom, que é o aplicativo da Waze. Eu vou deixar um link aqui embaixo, se vocês quiserem. Eu não estou ganhando nada para divulgar o aplicativo, mas como a gente usou, eu tenho autonomia para falar que o aplicativo é muito bom, né? Tem uma taxa de uma tarifa muito boa, não é muito alta não. Você tem hoje várias exceções, aplicativos, né, que você pode usar. Tem a Nubank, hoje a remessa online. Então fica a seu critério, né? Mas é uma indicação que eu faço para vocês aqui sem estar ganhando nada, mas enfim, foi o que eu usei. Então, pessoal, eu acho que hoje você chegar em Portugal e ter uma qualidade de vida é muito boa, né? Mas também você vir para cá e passar perrengue, passar aperto, passar fome, que eu vi muita gente aqui reclamando, né? Tendo dificuldades financeiras, às vezes pedindo ajuda para a família lá no Brasil, para às vezes voltar ou tudo mais. Então é muito complicado. Eu digo que o primeiro ano aqui é o ano do vamos ver, né? Se você decide ficar mesmo ou não, né? Ou talvez até os primeiros meses, né? Mas acho que os 2 primeiros anos é aquela fase de você chegar, se adaptar, gosta ou não gosta do país, né? Então, é isso, né? O vídeo de hoje era mais ou menos para passar uma base para vocês. E quem gostou, deixe seu like, né? Se inscreve no canal aí para ajudar a fortalecer o canal e para mim poder passar mais dicas aqui para vocês. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo.